Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Ao longo do ano, quando dizemos amanhã, estamos nos referindo concretamente ao dia seguinte. Mas no fim do ano, como agora, o amanhã ganha outra dimensão, fica mais encorpado, passa a significar algo mais amplo, misterioso, o futuro, por vir. Mas o futuro já não é mais o mesmo, como diz o título de um livro escrito a quatro mãos por extraordinárias figuras da cultura espanhola, o jornalista Juan Luis Cebrián e o ex-premier Felipe González. O futuro e, por conseguinte, a futurologia tornaram-se tão batidos e tão demodês que os vaticínios perderam a graça, mesmo os mais promissores. Ser profeta hoje em dia é um exercício de autoflagelação, já que é impossível ignorar o inexorável das drásticas mudanças climáticas. Nesta última edição do Observatório da Imprensa de 2010, vamos retomar uma tradição iniciada em 2008, repetida em 2009, com os mesmos debatedores. Este formato contínuo nos livra da tentação da adivinhação e da bola de cristal. O processo histórico é extensivo e se desenvolve em simultâneo em todas as esferas e quadrantes, o que permite sucessivas ações e reações, impulsos e reversões, desequilíbrio e reequilíbrio. Em última análise, é uma prova de que a vida é mais forte do que a morte. Uma comparação com as edições anteriores nos mostrará que os temas são praticamente os mesmos. Também os personagens da cena mundial. Se, por um lado, o agravamento e atenuações nos libertam do fatalismo e das superstições, por outro lado, esta grande máquina de equalizar os eventos só pode ser percebida, avaliada, com uma grande dose de paciência. Portanto, até amanhã, ou melhor, até o amanhã. Para entendê-lo e nos ensinar a conviver com o inevitável, temos aqui, nos estúdios da TV Brasil, no Rio de Janeiro, o professor de Filosofia Política, Renato Lessa, o economista e ecologista Sérgio Bessermann e o jornalista e escritor Cláudio Boiunga. Neste retrospecto prospectivo, evidentemente que temos que pegar o primeiro tema, é o que diz respeito ao Observatório da Imprensa, portanto, à mídia. E Cláudio Boiunga vai falar sobre o assunto, é jornalista, é formado em Direito, estudou Política Internacional no Instituto de Estudos Políticos de Paris, foi repórter, redator, crítico e correspondente internacional, é professor da PUC-Rio e escritor. Boiunga, o fato mais quente e que certamente vai se esparramar pelos anos vindouros, é esse vazamento massivo. Não chega a ser mais vazamento, eu acho que é uma enchente, é um tsunami de informações secretas ou não tanto tão secretas do Wikileaks, não é? Como é que você vê essa... Olha, eu acho um fato novo realmente muito interessante. Quer dizer, o primeiro comentário muito engraçado foi de um historiador inglês que disse que isso é o sonho do pesquisador e o pesadelo do diplomata, né? E, na verdade, é o seguinte, a gente tem que, primeira constatação é que quem tem que cuidar do sigilo são as autoridades, é o Departamento de Estado, é a CIA, é o Exército. A imprensa não tem nada que ver, a imprensa tem que publicar mesmo, e acabou-se. Uma das primeiras coisas que a gente nota no que saiu não é tanta novidade assim. Existe o lado fofoca, que é a coisa informal, de chamar esse aqui de Berlusconi, o chefe faz orgia e tal, mas isso não importa. São poucas as revelações fortes. Uma delas é aquela em que lideranças árabes do Egito, da Arábia Saudita, estariam convocando os Estados Unidos a intervir no Irã. Isso os deixa muito mal, porque, afinal de contas, o mundo islâmico, persas e árabes, pega mal isso para eles. O resto não é tanto assim, a gente já sabia um pouco. Mas eu achei uma coisa muito interessante, Diniz, é que você começa a reparar
que a confidencialidade e o segredo, em grande parte das vezes, é usada de forma indevida. Quer dizer, a alegação de segurança nacional não procede. Isso virou um abrigo para uma série de malfeitos, claro, de desvios, que se apegam a essa história. E não há como a gente não lembrar do caso dos papéis do Pentágono. Os papéis de Pentágono, de 69, se eu não me engano, em que o Ellsberg abriu a coisa. E eu acho importante, porque lembrar que a Suprema Corte, nesse caso, deu total razão à imprensa. O Estado alegou, disse, não, isso aqui é violar segredo do Estado, é inconstitucional, não sei o quê, tal. E a Suprema Corte, num voto, eu acho absolutamente deslumbrante, sempre fechando com a imprensa e com a liberdade institucional, claro, com o cidadão, diz que não, era preciso provar que a imprensa tinha má intenção em fazer o que fez. Ela avaliou e disse, não, isto tem interesse público, e mandou a brasa. Portanto, eu acho que essa avaliação agora, o público vai ver claro, o que está sendo escondido sem merecer ser escondido e o que realmente é preciso. Só para terminar, o australiano, numa entrevista que eu vi, dizia que ele não põe tudo. Há coisas que põem a vida dos outros em perigo, ele está evitando. Sérgio Besserman Viana é economista e ecologista, presidente da Câmara de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro e professor de economia da PUC Rio de Janeiro. Foi presidente do IBGE e diretor de planejamento do BNDES. Escreveu diversos artigos publicados com temas relacionados com economia, história e meio ambiente. Sérgio, pegando ainda esse assunto, mas esse vazamento massivo, não é, que perde, inclusive, banaliza até a importância das notícias e o caráter secreto, quer dizer, passa a não valer muita coisa, tem a ver também com esse processo, as novas tecnologias, em que a massa de informação produz uma fragmentação tão grande do noticiário que ninguém consegue juntar os cacos. Como é que você vê essa... Esse é um problema ainda maior. Sobre o vazamento, eu concordo inteiramente, mas não custa lembrar que já existe tecnologia para essas mensagens serem passadas sem risco de vazamento. É possível escrever num papel, fechar bem dentro de um envelope e mandar um diplomata entregar, ao invés de passar o telegrama, o e-mail ou deixar disponível nessa rede a que o Diniz fez referência. São dois grandes problemas. Um é a perda da privacidade. A nossa própria definição de espaço público, de rua, era justamente a possibilidade de ter uma vida pessoal privativa, e isso, desse mundo moderno, está colocado em questão. E o outro é que excesso de informação não necessariamente significa que o conhecimento se amplia. Muito antes da internet, das redes virtuais, há um personagem genial de Jorge Luiz Borges, o Funes, num pequeno conto, que era um sujeito que lembrava de absolutamente tudo. O que é que você almoçou na segunda quinta-feira de 1962? Ele foi arroz, couve frito. E, literariamente, o Borges demonstrava que ele era tão incapaz para a vida quanto alguém que não lembrasse de absolutamente nada. Faz parte da consciência e da mente humana lembrar e escolher aquilo que esquecer. E, realmente, essa disponibilidade total de informação num ambiente cultural desprovido de base, de visão de fundo, é um dos grandes problemas do mundo moderno. Obama, de certa forma, é uma reação a isso. É um scholar na presidência da República. Mas o mundo inteiro está às voltas com isso. MBAs norte-americanos estão em crise, reorientando sua grade e seu currículo, no sentido de prover mais aqueles que serão os líderes, os gestores do futuro, de visão estratégica, de visão de fundo, ou, se me permitirem, de uma maneira mais simples, que eu acho que todos concordaríamos, que tenham lido mais livros. Né? Renato Lessa, cientista social, professor titular de Teoria Política da Universidade Federal Fluminense, presidente do Instituto Ciência Hoje, pesquisador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Renato, mas
esse processo, esse vazamento contínuo, que agora não vai mais parar, né, porque é um processo irreversível, agora ele já promete que vai devassar ou vai vazar os arquivos de um banco americano, né? E com isso aí tem um problema, né? O sigilo bancário, que ainda é uma coisa preservada, né? Como é que você vê esse processo, a dinâmica dele, assim, elevada à potência N, né? Acho que, em primeiro lugar, quer dizer, a ideia de sigilo, né, que é tão fundamental para a constituição assim, do sujeito histórico moderno, do homem moderno, do ser humano moderno, ela está se tornando obsoleta rapidamente, né? As tecnologias de inspeção da vida dos cidadãos disponíveis, por exemplo, pelo Estado, são devastadoras, né? Nós nem sequer conseguimos supor, né, o que os Estados, no modo geral, detêm como técnica de inspeção a seu dispor, né? Esse é o outro lado da moeda, quer dizer, um soldado, né, parece que um soldado copiou, fingiu que estava ouvindo uma música da Lady Gaga, né, não é isso? E copiou lá os dados no disquete e fez esse estrago, né? Quer dizer, parece que a origem é essa. E, portanto, é a ideia de que nem mesmo os segredos mais bem guardados daqueles que nos inspecionam podem ficar ao abrigo, né, da curiosidade dos inspecionados. Acho que esse episódio acaba mostrando isso. Quer dizer, não há limite. Evidentemente, vão inventar alguma barreira tecnológica para tornar isso mais improvável, mas a competição tecnológica é imparável. Alguém inventará o mecanismo tecnológico de furar com essa nossa barreira, com essa nova barreira. Mas eu acho que o desafio principal disso tudo, gente, o Sérgio tocou nisso, né, é que a velocidade da divulgação de informação ela é infinitamente maior do que a velocidade do pensamento, da capacidade reflexiva, né? Quer dizer, o pensamento é lento, certo? Quer dizer, o pensamento, a nossa base neuronal cognitiva é a mesma, né, no momento em que o Homo sapiens, não vou dizer que foi criado para não me comprometer com teorias estranhas, mas apareceu no planeta, digamos assim, né? E a velocidade das informações é absolutamente estonteante. Então, evidentemente que há que comemorar o fato de que o sigilo dos Estados está sob ameaça, mas, por outro lado, não se pode embarcar na ideia de que nós temos agora à nossa disposição a possibilidade de decifrar, né, o que os decisores e os Estados nacionais estão fazendo. Eu acho que é um desafio para os historiadores, porque a história é uma disciplina que sempre teve que se valer da distância temporal. Claro, né? Perspectiva. A perspectiva. É uma conversa, inclusive, engraçada, do Deng Xiaoping com o Marco Maciel, uma conversa improvável, em que o Marco Maciel, sem assunto, perguntou para o Deng Xiaoping o que ele achava da Revolução Francesa. Imaginem. E o Deng Xiaoping respondeu, é muito recente esse evento para termos uma ideia. Quer dizer, claro, do ponto de vista dos chineses, foi ontem, mas os historiadores precisam da dilação do tempo. E o meu eu sei que comece a haver agora uma demanda por elucidação histórica de eventos que aconteceram ontem e cuja configuração nós não temos ainda a clareza do que elas significam. E a literacidade é um grande trabalho de garimpo, né? O Cláudio tocou nisso. Quer dizer, nem tudo que está aí é relevante. Há muito gossip, há muita, né? Fofoca. Muita fofoca, muita coisa irrelevante. Né? Porque hoje foi lançada uma ordem de prisão dele pela Interpol. Estão atrás dele. Mas aí, por razões de vida pessoal dele... Mas tem muita... O presidente do Afeganistão é meio perturbado mentalmente. Quem não seria? Claro. Exatamente. Isso é informação redundante, trivial, pleonástica.